O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou uma operação militar contra rebeldes Houthis no Iêmen. Os Estados Unidos fizeram novos ataques aéreos contra os rebeldes Houthis no Iêmen. Essa é a maior operação militar americana no Oriente Médio desde que Donald Trump retornou à Casa Branca. O Oriente Médio sempre foi uma das regiões mais voláteis e imprevisíveis do mundo, e, nas últimas décadas, essa instabilidade só tem se intensificado. Entre rivalidades religiosas, disputas territoriais e interesses de grandes potências mundiais, a região se tornou um verdadeiro redemoinho de conflitos incessantes. Mas, recentemente, um novo capítulo dessa longa história começou a se desenrolar, e ele envolve diretamente os Estados Unidos, o Irã e uma milícia rebelde que ameaça o comércio global. À medida que o sol se punha no deserto do Iêmen, drones silenciosos sobrevoavam o céu carregando seu arsenal mortal. De locais remotos, lançadores de mísseis repousavam, aguardando ordens para disparar contra alvos estratégicos no Mar Vermelho. As tensões já estavam em ponto de ebulição quando, finalmente, os Estados Unidos de Donald Trump decidiram agir com força total. The Houthi capital felt like an earthquake. Dozens and dozens of precision heavy munitions dropping precisely on the targets that we wanted to hit, sending a very clear message. And the message is clear to Iran as well. And the president said it in his truth. Your support of the Houthis needs to end immediately. We will hold you accountable as the sponsor of this proxy. And I echo his statement. We will not be nice about it. This is not the Biden administration. Foi numa noite de março que o mundo recebeu a notícia. Uma colossal operação militar americana havia sido lançada contra os Houthis, uma milícia rebelde armada pelo Irã. Esta não era apenas mais uma retaliação militar, mas sim um movimento decisivo no tabuleiro da geopolítica global. Usando caças de última geração, drones armados e mísseis de cruzeiro, os Estados Unidos atacaram posições estratégicas dos rebeldes, visando desmantelar sua capacidade de lançar ofensivas contra navios mercantes e alvos militares. Mas essa ofensiva esconde muito mais do que aparenta. Mais do que meramente uma resposta a ataques anteriores, essa ação americana é uma declaração de guerra contra a crescente influência do Irã no Oriente Médio. Com a retomada da presidência por Donald Trump, os Estados Unidos demonstram estar dispostos a voltar à sua política de pressão máxima contra Teherã, tentando conter seu avanço militar e impedir que seus aliados regionais ganhem força. A grande questão é, essa demonstração de força será o suficiente para eliminar de vez a ameaça dos Houthis, ou ao contrário, pode desencadear uma retaliação sem precedentes por parte do Irã e seus aliados? Esse ataque pode, na verdade, ser o início de um conflito ainda maior? Nos próximos minutos, vamos desvendar cada detalhe dessa operação. Quem são os Houthis e por que representam uma ameaça tão grande? Como o Irã está envolvido? E, acima de tudo, quais serão os impactos desse ataque na política internacional e na segurança global? Quem são os Houthis e por que eles são um problema global? Os Houthis, conhecidos oficialmente como Ansar Allah, são uma das forças militares mais enigmáticas e resilientes do Oriente Médio. Embora para muitos pareçam apenas uma milícia local lutando no Iêmen, a verdade é que sua influência vai muito além das fronteiras do país. O grupo não apenas desafiou o governo iemenita e seus aliados internacionais, mas também se tornou uma peça-chave dentro da grande disputa entre Arábia Saudita e Irã, uma guerra silenciosa, e às vezes explícita, pela supremacia na região. A história dos Houthis remonta às décadas passadas, mas foi em 2014 que eles emergiram de forma avassaladora no cenário geopolítico. Naquele ano, os rebeldes tomaram Sanaa, a capital do Iêmen, derrubando o governo reconhecido internacionalmente. O avanço rápido do grupo chamou a atenção imediata da Arábia Saudita, que, temendo a crescente influência do Irã, formou uma coalizão militar para intervir no Iêmen. Desde então, uma guerra devastadora tem assolado o país, com milhões de pessoas sofrendo com a fome, bombardeios e crises humanitárias. A ONU já classificou o conflito no Iêmen como um dos piores desastres humanitários da atualidade. Mas, por trás desse cenário trágico, existe um jogo de poder muito maior,
um jogo que envolve não apenas os interesses sauditas e iemenitas, mas também os dos Estados Unidos, do Irã e de outras nações do mundo. Nos últimos anos, os Houthis passaram a usar cada vez mais armas sofisticadas e estratégias militares avançadas. Eles não são apenas um grupo rebelde lutando com rifles antigos no deserto, pelo contrário, contam com drones de ataque de longo alcance, mísseis balísticos de última geração, armas antiaéreas e táticas modernas de guerra eletrônica. E há um grande responsável por isso: o Irã. O papel do Irã na ascensão dos Houthis. O Irã nega oficialmente qualquer envolvimento direto com os Houthis, mas as evidências apontam para uma cooperação militar cada vez mais intensa. Relatórios de inteligência dos Estados Unidos indicam que Teherã envia armas, treinamento militar e suporte técnico para os rebeldes, permitindo que eles se tornem uma força capaz de desafiar grandes potências na região. Esse apoio iraniano faz parte de uma estratégia maior: o uso de grupos paramilitares aliados para expandir sua influência e pressionar seus inimigos. O Irã já utiliza essa tática com o Hezbollah no Líbano, grupos armados no Iraque e na Síria, e agora com os Houthis no Iêmen. O objetivo de Teherã é claro: aumentar sua presença no Oriente Médio sem precisar entrar em um conflito direto com os Estados Unidos ou seus aliados. E o Iêmen se tornou um campo de batalha perfeito para essa estratégia. Mas por que os Houthis representam uma ameaça tão grande para os Estados Unidos e o Ocidente? Nos últimos anos, eles aumentaram significativamente seus ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho, uma das rotas mais cruciais para o comércio mundial. Essa via marítima é responsável pelo transporte de uma parcela significativa do petróleo global e de mercadorias que abastecem Europa, Ásia e América. Com cada novo ataque, os custos do transporte marítimo aumentam e grandes empresas são forçadas a desviar suas rotas, gerando impactos econômicos diretos em preços de produtos e combustíveis. A guerra travada no Iêmen, portanto, não se trata de um conflito isolado, mas de algo que afeta diretamente a economia mundial. E foi exatamente essa ameaça que fez com que os Estados Unidos, primeiramente sob o governo Joe Biden e agora sob Donald Trump, entrassem de vez no jogo. Mas essa decisão pode ter consequências inesperadas. Afinal, cada ação militar dos Estados Unidos pode gerar uma resposta cada vez mais agressiva dos Houthis, e principalmente, do Irã. E isso nos leva a uma das grandes perguntas desse conflito: o mundo está à beira de uma guerra ainda maior? O papel da Rússia e da China na crise do Oriente Médio. Embora o conflito entre os Houthis e os Estados Unidos pareça, à primeira vista, uma guerra localizada no Oriente Médio, ele está longe de ser apenas isso. O que está acontecendo no Iêmen e no Mar Vermelho faz parte de um jogo muito maior, um tabuleiro geopolítico onde cada potência global tem seus próprios interesses. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados tentam conter a expansão da influência iraniana na região. Do outro, países como Rússia e China estão cada vez mais envolvidos, seja de maneira diplomática, militar ou estratégica. Mas qual o interesse dessas grandes potências nesse conflito? A Rússia e sua aliança estratégica com o Irã. Nos últimos anos, a parceria entre Rússia e Irã se fortaleceu significativamente, especialmente após a guerra na Ucrânia. Com sanções ocidentais enfraquecendo sua economia, Moscou passou a buscar aliados que pudessem ajudar a sustentar seu regime. E o Irã se tornou um parceiro valioso, tanto na venda de drones kamikazes utilizados pelos russos na Ucrânia, quanto na cooperação militar no Oriente Médio. A Rússia tem interesse em um Oriente Médio instável por vários motivos. Manter o foco dos Estados Unidos dividido, com os Estados Unidos envolvidos em diversos conflitos, Oriente Médio, Ucrânia, Pacífico, a Rússia aproveita para ganhar espaço na guerra da Ucrânia. Prejudicar o Ocidente economicamente. Quanto mais instabilidade no Mar Vermelho, maior o custo do comércio global, impactando diretamente países ocidentais que dependem dessas rotas. Fortalecer sua posição no Oriente Médio. Sendo um grande fornecedor de armas e tecnologia militar para países da região, Moscou se beneficia geopoliticamente ao manter a insegurança no Oriente Médio. Isso significa que, enquanto os Estados Unidos tentam combater o avanço dos Houthis, a Rússia pode, nos bastidores, colaborar indiretamente para manter a situação volátil. A China e o interesse no controle das rotas comerciais. Já a China, ao contrário da Rússia, tem um interesse econômico direto no que acontece na região. Pequim depende muito das rotas de comércio que passam pelo Mar Vermelho, já que grande parte das exportações chinesas para a Europa e o Oriente Médio circula por essa área. O governo chinês adotou uma postura cautelosa, evitando um envolvimento direto, mas ao mesmo tempo buscando se posicionar como mediador no conflito. Em 2023, a China conseguiu intermediar um acordo entre a Arábia Saudita e Irã,
um feito diplomático significativo. E agora, Pequim monitora de perto o desenrolar dessa crise militar. O grande problema para a China é que qualquer escalada militar na região pode prejudicar sua economia, especialmente se a crise influenciar os preços da energia e das matérias-primas. Por isso, enquanto os Estados Unidos optam por uma resposta militar direta, Pequim busca uma solução diplomática. Mas a questão é, será que a diplomacia funcionará em um cenário tão conturbado? O Oriente Médio, historicamente, nunca foi uma região de soluções fáceis. E com tantas potências envolvidas indiretamente, o risco de o conflito se expandir para algo muito maior é extremamente real. Agora, além do jogo político global, há um problema adicional: os desafios militares e estratégicos dos Estados Unidos nessa operação bélica contra os Houthis. Os desafios militares e o custo dessa guerra para os Estados Unidos. Embora os Estados Unidos possuam uma das forças militares mais poderosas do mundo, isso não significa que essa guerra será fácil. Pelo contrário, o cenário no Oriente Médio apresenta desafios estratégicos e financeiros que podem tornar essa operação mais complicada do que o esperado. O alto custo da guerra e o desgaste da logística militar. A guerra contra os Houthis pode parecer, à primeira vista, uma operação militar limitada. Mas, na realidade, ela envolve custos massivos para os Estados Unidos. O uso excessivo de mísseis caros. Cada vez que os Estados Unidos interceptam um drone ou míssil dos Houthis, estão gastando centenas de milhares de dólares por míssil, enquanto as armas dos Houthis custam muito menos. Tensão de grandes frotas no Mar Vermelho. Manter porta-aviões, destroyers e submarinos ativos na região custa bilhões de dólares por ano. Desgaste de equipamentos e tropas. Aeronaves militares, sistemas de defesa aérea e navios de guerra sofrem grande desgaste quando operam de forma contínua em zonas de conflito. Isso exige manutenção frequente e reposição de recursos. Em 2024, a Marinha dos Estados Unidos relatou que estava gastando mais mísseis nessa operação do que em qualquer outro conflito dos últimos 30 anos, incluindo as guerras no Iraque e Afeganistão. Isso indica que, se essa guerra se prolongar, o governo americano pode enfrentar dificuldades orçamentárias para manter o nível da ofensiva. A dificuldade de eliminar totalmente os Houthis. Outro fator complicador é que os Houthis não são um exército convencional. Eles não têm grandes bases militares permanentes, mas sim uma rede de túneis subterrâneos, esconderijos nas montanhas e armazéns ocultos em meio à população civil. Isso faz com que os ataques americanos, por mais precisos que sejam, não consigam eliminar a resistência rapidamente. Além disso, atacar regiões próximas a áreas civis pode gerar repercussão negativa na mídia internacional, trazendo críticas contra os Estados Unidos por possíveis vítimas inocentes. Os Houthis usam guerra irregular, jogando drones, mísseis e realizando ataques surpresa, tornam a defesa muito mais cara para seus inimigos. Eles se adaptam rapidamente. Quando perdem bases fixas, continuam operando por meio de táticas móveis e descentralizadas. Possuem um forte apoio ideológico e político. Diferentemente de grupos insurgentes sem estrutura, os Houthis têm uma base popular significativa no norte do Iêmen, o que dificulta sua erradicação. Mesmo com toda a potência militar dos Estados Unidos, isso significa que, para acabar com os Houthis de vez, seria necessária uma operação terrestre massiva, algo que os americanos querem evitar a todo custo. O perigo de uma resposta do Irã. Outro grande problema é que essa guerra pode não ficar restrita aos Houthis. Se os Estados Unidos aumentarem os ataques e ultrapassarem certos limites, o Irã pode decidir entrar no conflito de maneira mais direta. Isso significaria que os Estados Unidos teriam de lidar não apenas com os Houthis, mas com toda uma rede de grupos armados aliados do Irã. Hezbollah no Líbano poderia atacar aliados americanos, como Israel. Milícias xiitas no Iraque e Síria já lançaram foguetes contra bases dos Estados Unidos antes e poderiam escalar os ataques. Grupos insurgentes no Golfo Pérsico poderiam fechar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz, impactando o fornecimento global de petróleo. Se esse cenário acontecer, os Estados Unidos teriam que entrar em uma guerra ainda maior, gastando recursos ainda mais exorbitantes para conter ameaças em várias frentes. Isso levanta a grande questão: os Estados Unidos estão preparados para uma guerra prolongada e dispendiosa neste momento? O futuro da guerra e as consequências globais. A ofensiva americana contra os Houthis marca um dos momentos mais críticos do governo de Donald Trump. Embora seja uma tentativa clara de proteger as rotas marítimas no Mar Vermelho e conter a influência iraniana, a questão que permanece é: essa estratégia realmente funcionará a longo prazo, ou está preparando o terreno para uma guerra ainda maior?
Existem 3 possíveis cenários para o futuro desse conflito, cada um com implicações globais diferentes. Cenário 1. Os ataques dos Estados Unidos funcionam e os Houthis recuam. Para a direita, neste cenário mais otimista, a forte ofensiva americana destrói boa parte das capacidades militares dos Houthis, forçando-os a reduzir seus ataques a navios no Mar Vermelho. Uma vitória rápida poderia fazer Trump ganhar ainda mais apoio político dentro dos Estados Unidos, provando que a postura de força total contra o terrorismo é eficaz. Além disso, poderia enfraquecer a influência do Irã, já que seu principal grupo aliado no Iêmen estaria severamente danificado. No entanto, há um grande problema com essa possibilidade. Os Houthis são especialistas em resistência e guerra de guerrilha. Mesmo perdendo poder no curto prazo, ainda poderiam se reestruturar a médio e longo prazo, voltando a atacar quando os Estados Unidos reduzissem sua presença militar na região. Em outras palavras, mesmo que os Estados Unidos tenham sucesso agora, isso não garante o fim da ameaça no futuro. Cenário 2. O conflito se transforma em uma guerra prolongada. Para a direita neste cenário, os Houthis não recuam facilmente e continuam a desafiar os Estados Unidos, intensificando seus ataques contra navios militares e comerciais. Isso levaria a uma guerra de longa duração, obrigando Washington a continuar gastando bilhões de dólares em operações navais, ataques aéreos e defesa antimísseis. Quanto mais tempo essa guerra durar, mais custo político e financeiro ela terá para Trump. Além disso, os aliados dos Estados Unidos podem começar a questionar o envolvimento americano nesse conflito, especialmente se países europeus e gigantes do comércio começarem a sofrer impactos econômicos com a crise no Mar Vermelho. Esse cenário prejudicaria a economia global, aumentando os preços de frete marítimo, petróleo e insumos industriais, o que poderia resultar em inflação e instabilidade econômica mundial. Cenário 3. O conflito escala para uma guerra regional. No pior cenário possível, o ataque dos Estados Unidos contra os Houthis provoca um envolvimento militar mais direto do Irã e de seus aliados. Teherã poderia fornecer ainda mais armas aos Houthis, possibilitando ataques mais sofisticados contra alvos americanos e aliados. O Hezbollah, no Líbano, poderia abrir uma nova frente de conflito contra Israel, enquanto milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e na Síria poderiam atacar bases militares dos Estados Unidos na região. Esse cenário poderia levar o Oriente Médio a um novo conflito regional de grandes proporções, com impactos imensos tanto na segurança global quanto na economia mundial. Além disso, China e Rússia poderiam explorar essa crise para fortalecer suas próprias agendas globais, desafiando ainda mais a influência dos Estados Unidos no mundo. Quem ganha e quem perde com essa guerra? Independentemente de qual cenário se concretize, já é possível analisar quem se beneficia e quem sai prejudicado nesse conflito. Mesmo sendo bombardeados, o grupo tem muito a ganhar se conseguir desafiar os Estados Unidos e se fortalecer como força anti-americana na região. O Irã, se conseguir manter os Houthis como um ator influente no Oriente Médio, Teherã demonstra que pode desafiar Washington sem um confronto direto. A Rússia, quanto maior a instabilidade no Oriente Médio, melhor para Moscou. Isso desvia a atenção dos Estados Unidos da guerra na Ucrânia e pode aumentar os preços do petróleo, do qual a Rússia depende. A China. Pequim pode se apresentar como mediador diplomático e continuar expandindo sua influência no Oriente Médio enquanto os Estados Unidos se desgastam militarmente. Estados Unidos. Se conseguirem neutralizar os Houthis, o governo Trump ganha força, mas se a guerra se prolongar ou agravar a crise do petróleo, isso poderá custar politicamente ao presidente. Economia global. Independente do desfecho, o comércio internacional já começou a sentir os impactos desse conflito. Quanto mais a tensão no Mar Vermelho continuar, maior será a pressão sobre os preços de transportes e combustíveis. A estratégia de Trump é sustentável? Trump aposta em uma política militar agressiva como forma de conter os Houthis e enviar um recado ao Irã. Mas a grande questão é, essa tática poderá funcionar sem levar os Estados Unidos a um novo atoleiro militar? A história recente dos Estados Unidos no Oriente Médio mostra que guerras começadas com a promessa de serem rápidas geralmente se tornam arrastadas e caras. Caso os Estados Unidos não consigam uma vitória decisiva nas próximas semanas, poderão se ver presos em mais uma guerra sem fim, gastando bilhões enquanto seus adversários apenas ganham tempo. O futuro dessa crise ainda é incerto, mas uma coisa é incontestável: as decisões tomadas agora moldarão não apenas o destino do Oriente Médio nos próximos anos, mas também o equilíbrio de poder global nas próximas décadas. E você, o que acha? Os Estados Unidos fizeram certo em atacar os Houthis, ou isso pode levar a uma guerra ainda maior? Deixe sua opinião nos comentários.
E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos completos sobre geopolítica e atualidade. Até o próximo vídeo.